Oi, 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 seus lindos! E aí, povo auleiro, tudo tranquilinho? Pessoal, aumenta o volume agora, porque está no ar o podcast que eu sei que você ama, o Aulas Inteligentes. Opa, aí sim, hein? Então já pega o papel e caneta ou abre aí o aplicativo de notas, porque aqui é só conteúdo prático, sem novelinha, sem enrolação. Aliás, conteúdo de quem, Flávio? Adivinha só, Marlon? Trabalho em equipe, é claro. Olha, e nem adianta vir com essa de que você trabalha sozinho, porque trabalhar é viver em equipe, gente. É isso, meus amigos. Aqui você vai aprender sobre diferentes óticas, como aprimorar suas habilidades com pessoas e escutando dicas das melhores pessoas que conhecemos para falar desse assunto. Show de bola, Marlon. E fala para mim aí, quem vai dar essa aula inteligente sobre trabalho em equipe hoje? Conta aí, Marlon. Então, agora é hora de a gente pegar a nossa nave espacial, que aqui a gente vai dar aquela viajada galaxial, que é um Top. cara, assim, é criatividade nas ideias, o cara é um super amigo, já foi citado aqui 2 vezes no nosso podcast, não é à toa, porque Tava é um lembrando cara disso. que ele é um incentivador de pessoas, incentivador de ideias. É um cara que eu acho que ele gosta de manter um pouco desse charme, assim, de as pessoas falar, o que você faz? Aí ele senta e fala, não, calma aí, vamos conversar, chega aqui, meu amigo. Eu tô falando dele, o cara aqui das comunidades ecovilas, o cara também tá apegado na tecnologia, Marcelo, da Anunciação, o famoso Tchelão! Seja bem-vindo aí, meu amigo! Uhul! Viva, viva! Que prazer estar aqui com vocês, meu primeiro podcast oficial. Prazer Uau! estar aqui com vocês, fiquei feliz de conhecer recentemente ainda o projeto, quando a Júlia comentou. Prazer aqui, muito legal estar aqui com vocês. Prazer demais, um dia Show! maravilhoso. E vamos que vamos. Obrigado. Adorei. Adorei essa energia, Tchelon. Viva! E assim, já vamos começar te sabatinando aí, meu querido. Fala pra gente, ó, de onde você é, se você tem um lugar fixo, né? Porque aqui, como o Marlon falou, nave espacial. Se você quiser falar que você veio de Marte, fique à vontade, tá bom? E, tipo, fala a sua idade, o que você trabalha. Fica à vontade agora para fazer sua apresentação, querido. Massa. Bom, eu agora tem que mudar porque agora foi meu aniversário, né? Mas sou Marcelo Anunciação, tenho 33 anos, sou corintiano, paulistano e me entendo como um viajante sonhador, que tem muitos sonhos, não desacredita deles e acredita que a navegação é fundamental para a gente conquistar o que a gente precisa, a gente conseguir explorar os espaços, estar vigilante do que está acontecendo ao nosso redor, presente, e tudo se apresenta para a gente. É só a gente estar atento para receber o que está acontecendo. E eu nasci em São Paulo, né? Como eu disse, sou paulistano. Uhum. Hoje estou residindo um pouco mais em São Sebastião, aqui no litoral, em Boiçucanga. Então aqui hoje é meu recanto, meu cantinho. E trabalhei 12 anos com tecnologia. Comecei como analista de suporte, trabalhei com empresas de infraestrutura de call center, com software de gerenciamento de rede, e aí nesse meio tempo fui para vendas. E os últimos 5 anos foram na IBM, mais em vendas, e aí é que a história começou a mudar mais de figura, né? Principalmente com o curso de criatividade, aprendizagem criativa que eu fiz em 2015. E Nossa. aí reconectou uma chave, parece que desceu aquele elemento que faltava, sabe, do céu, e ele encaixou na tríade e abriu a caixa de Pandora. E aí o negócio começou a mudar completamente. Ai, você falou no meu querido Murilo Gun, né? Maravilhoso. Papai sempre junto aí. Temos uma história longa aí também junto. Que show, Tchelon. Desculpa te interromper, mas é porque eu sou apaixonada também pelo Murilo, né? E o reaprendizagem criativa você fez com ele, né? Fiz na segunda turma, em 2015. E ele é interessante porque vários marcos
da minha vida, assim, ele estava presente, ou alguém que eu conheci dentro do contexto do curso de criatividade. Top. As pessoas que eu conheci ali dentro, que até hoje ainda se apresentam na minha vida, inclusive o Murilo, hoje em dia até de uma forma mais próxima, tem muita influência, assim, na pessoa que eu sou hoje. Isso eu tenho total certeza. Que show, cara. Ele é muito legal. Sou apaixonada nele também. É isso aí, então... Daí pra frente, aí a gente pode ir desenrolando, porque aí daí veio... Depois que eu saí do IBM, fui mandado embora em 2016, e aí... Minha terceira demissão, e aí foi quando começou toda a parte que acho que é a história mais legal do mochilão, em 2017, que aí depois foi para esse ano de transição no Brasil em 2018, depois comunidade em 2019, e aí já tá quase chegando em 2021, mas aí tem muita história aí no meio. Sim, vamos explorar isso bastante. Beleza. Eu já vou assim no salzinho da parada, porque você é um cara da tecnologia, né? Com tanta experiência, IBM eu acho que é a maior referência aí de empresas tradicionais de tecnologia. E quem olha para você ou identifica como um cara da natureza, um cara mais assim, daquele estilo de vida mais tipo, não quero saber dessa sociedade corrompida, eu vou... Em resumo, é isso. 5.0. Acho que é uma boa definição. Nossa, Riponga 5.0, legal. Eu queria explorar exatamente isso, né? Isso foi tipo algum tipo de... Sentiu assim que era uma revolta de você ter ficado tanto tempo ali preso naquela estrutura de escritório. Como é que foi essa reviravolta? Cara, nunca foi assim. Foi uma coisa que ela foi vindo assim com o tempo. E pra mim começou principalmente na minha morada, no meu templo, no meu corpo físico, né? Eu sempre gostei muito de esporte, sempre me engajei muito, sempre, não sei se por conta do instinto meio competitivo, etc., mas eu sempre gostei muito de movimento, fiz tipo karatê quando eu tava quando eu era criança, depois na escola eu jogava handball, jogava futebol, jogava vôlei, treinava um monte de coisa, fazia natação, então eu sempre gostei muito de me movimentar. E aí em 2010, um amigo me chamou para ir fazer um treino com ele, eu já tinha feito algumas provas de rua, né, que estavam começando nessa época, comecei em 2006, foi minha primeira prova de rua, e aí eu só fazia prova, né, me inscrevia para as provas, ia, aí tive umas dores um pouco mais sérias em 2008, aí fiquei um tempo sem correr, aí em 2010 me chamaram para um grupo de corrida da Nike, que um amigo estava participando, e eu comecei a ir nos treinos todo sábado, e depois de quase um ano participando, eles me chamaram para ser um dos embaixadores, né, os capitães Coisa da Boa, né, que chamava Coisa da Boa o projeto, que era para sub-25, só para jovens com menos de 25 anos, para fazer esses treinos semanais, que pela cidade angariado pela Nike. Bacana. E aí, em 2012, a gente formou uma equipe para correr uma prova de revezamento em Ilhabela, e aí a gente fez um pré-treinamento, né, com assessorias patrocinadas pela Nike e tal, não sei o quê. E aí durante esse processo eu tava treinando com a galera do Núcleo Aventura, lá no Parque do Ibirapuera, uma galera que faz um treino casca maravilhoso, assim, muito bom mesmo, focado em corrida de aventura, em mountain bike e natação também para algumas pessoas. E aí teve um momento que eles fizeram um detox de 8 semanas, que eles ficavam sem comer farinha branca, açúcar branco, sal refinado, fritura, doce, álcool e algumas outras coisas. Ih, a Flávia ia se ferrar nisso aí. Ai, olha, me dedurando. Tá bom, vai lá. Sem álcool é difícil. Total. Essa era a proposta, né? De fazer um detox pontual uma vez por ano, que eles já faziam. Legal.
assim, curioso, né? Eu sempre gostei de testar muita coisa, já tinha feito milhares de alterações na minha alimentação, que sempre foi, sei lá, uma viagem minha de testar como que meu corpo vai se adequando. E aí, topei fazer isso, fiz acho que 4 ou 6 semanas, me senti bem, massa. E aí depois, quando eu fui reintroduzindo as coisas, eu senti o que cada coisa estava fazendo no meu corpo. Então, aquele detox, ele fez meu corpo ir para um lugar que quando eu reintroduzi as coisas, eu realmente senti o efeito de cada uma delas. E que depois, com o tempo, a gente vai se tornando imperceptível de novo. Só que isso acho que virou uma chave na minha cabeça de entender realmente, de me conectar com o que cada coisa estava fazendo no meu corpo. E o quanto que isso era importante no meu dia a dia. Então, dali acho que começou esse pensamento, assim, de entender um pouco mais da nossa natureza, de entender como que a gente funciona, como que o meio funciona, de onde que vem os alimentos. E aí, claro, a primeira porta foram os alimentos orgânicos, né? Que acho que é uma das principais coisas que a gente tem no nosso dia a dia e uma das não sei, uma das maiores diferenças que a gente consegue fazer, né? Sim. Porque hoje, de consumir um alimento sem agrotóxico para o que é o convencional, que é o que todo mundo consome, já é uma diferença grande. E é um movimento simples, Verdade, mas que causa uma grande diferença. Então, acho que daí começou esse meu contexto de meio ambiente, que foi, na real, ser aflorado mesmo só em 2016, 2017, já quando, durante a viagem, eu fui buscar as fazendas e comecei com o projeto da Ecovila. E aí daí desenrola mais para um outro universo. Era isso que eu ia perguntar agora. Eu já queria que você falasse sobre isso. Eu adoro, gente, esse mundo, né, da natureza. Eu sou muito conectada também com a natureza. E conta um pouquinho sobre o Ecovila, Tchelo, pra gente. Então, o contexto de Ecovila, ele começou, assim, não necessariamente, não foi proposital, né? Porque quando eu fui fazer o mochilão, né, eu fui mandado embora, peguei minha rescisão, aí todo mundo falou, ó, meu, vai dar um rolê, vai tirar umas férias, tal, não sei o quê. Eu não conhecia nada na Europa, tinha recebido uma graninha, falei, vou dar um giro, ver o que acontece. Eu já, de muitos anos, tinha uma vontade de ir para um mosteiro, assim, e ficar lá que nem monge, colhendo açafrão, e ficar lá de boa, né? Sua cara. Só estudando. Legal. Eu tinha essa viagem na cabeça. E aí, depois, na época, descobri que era retiro de silêncio, e falei, puta, não tem como, né? Falta burro, não vai conseguir. Aí dei uma desencanada nisso. E aí, quando eu saí, eu falei assim, pô, acho que eu vou pegar uma casinha no interior, ficar lá fazendo nada, só ter um monte de livro, uma TV pra ficar estudando, e vou ficar lá de boa, plantar umas coisas, plantar uns orgânicos, ficar lá comendo e tá de boa. Aí juntei com esse negócio de conhecer a Europa, e aí juntei com a outra parte, que é a que já era uma coisa muito mais viva dentro de mim, que era a cena, né, o ecossistema de inovação e de startups na Europa, que era alguma coisa que eu já tinha muita proximidade aqui no Brasil, né, de negócios, de conhecer e de empresa. Então, incrível. principalmente dos espaços de coworking, né? A grande chave foram os espaços de coworking, porque ali foi onde eu vi que estava acontecendo a construção das comunidades. O conceito em si do coworking, até o que tem de livro hoje em dia, naquela época, né? Eu posso falar melhor sobre coworking, era muito pautado em cima disso, né? Da colaboração entre as pessoas, né? O coworking, ele é o collaborative working, né? Então é o trabalho colaborativo. Sim. Então é realmente as pessoas colaborarem para prosperarem. É bem diferente do modelo que a gente vê hoje em dia. Verdade. Acaba sendo mais um aluguel de espaço e cada um tendo ali o seu trabalho e ninguém troca muita ideia. Mas foi exatamente dessa visualização que eu tive no Google Campus, numa reunião com o Hugo Santos, que foi um cara que eu conheci no curso de criatividade do Murilo,
que Uhum. puta, é um cara que, nossa senhora, eu tenho um apreço gigante por ele. Ele pegou na minha mão, assim, em momentos que eu tava assim, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso te contar uma história, eu preciso que você me dê uma sugestão do que eu faço da minha vida. E todos Uhum. esses momentos ele me atendeu e foram coisas maravilhosas. Então, uma dessas conversas foi no Google Campus, a gente fazendo o brainstorm do que o Marcelo faz da vida, depois que eu saí da IBM. Uhum. E a gente chegou nessa questão de trabalhar com pessoas, conectar pessoas. A gente dentro do Google Campus, eu falei, cara, olha isso, a gente tá aqui, tem um monte de gente. É melhor não falar palavrão, nesse momento que eu tenho que Pode falar, tá Pode liberadíssimo, falar, meu tá querido. liberado essa porra aí, mané. palavrão. Tem um monte de gente foda aqui e as pessoas não se Uhum. conhecem. Elas não trocam ideia uma com a outra. Ninguém se conhece aqui. Quem tá fazendo isso? E naquela época era tipo, ninguém, né? Eu falei, pô, eu vou fazer um. 2016 isso, né? Só pra lembrar. 2016. Ninguém nem 2016. fazia ideia de coworking. Hoje que você ouve Assim, tinha o Google coworking, né? Campus, o Cubo e Aham, mais, isso. acho que 10 espaços em São Paulo. Era basicamente isso. E eu falei, meu, quem tá fazendo isso, velho? E aí fui atrás, no meio que não tinha essa pessoa. Aham. E eu falei, meu, eu vou fazer um coworking pra ser essa pessoa. E é aí que depois eu fui chamar de zelador. Que é, pra quem já morou em prédio, sabe bem como é que é, né? Que é o cara que ele Aham. zela pelo espaço. Todo mundo Sim. conhece ele conhece todo mundo. Se você precisa de alguma coisa, você pede pra ele. Se ele não puder resolver, ele indica quem resolve. E eu falei, eu quero fazer um coworking pra ser o zelador do coworking. Todo mundo que tá lá, só que é o mesmo Nossa, contexto, só que para um contexto de negócio assim, e de troca e de colaboração. Aí comecei a conhecer que as histórias foda. dos coworkings em São Paulo e vi que as histórias se repetiam muito, né? Era meio que, essa casa era do meu tio e aí ele não estava usando, aí um amigo precisava de um escritório, o outro também, e agora a gente é uma aceleradora. E aí o outro, puta, isso Nossa. aqui era do meu padrasto, e aí ele não tinha muito o que fazer. Um amigo precisava de uma garagem, o outro precisava de um estúdio, e a gente foi indo, e 2 anos depois estamos aqui rodando 3 programas de aceleração. Eu falei, pô, não era bem essa a história que tá na literatura de como começou esse movimento nos Estados Unidos. Então, deixa eu Aham. ir ver o que está acontecendo em relação a isso na Europa e aproveitar e fazer tudo isso. Então, e Uhum. aí começou a se desenhar a viagem em 2000, entre 2016 e 2017, de eu ir para a Europa para conhecer as fazendas de cultivo de orgânico, né? Porque ainda teve o outro contexto que era o cultivo de orgânico, né? Que eu não precisava ir para um lugar ficar sozinho plantando, que tinha um monte de lugar que queriam receber pessoas para ser voluntários, né? E aí tem Legal. o WWOOF, WWOOF, World Wide Organization for Organic Farming, e aí tem o Helpex, o Workaway, que são sites que listam todas as pessoas que querem receber voluntários. E aí eu juntei uma coisa na outra. Falei, é pesquisar sobre o ecossistema de inovação, de empreendedorismo, os espaços de coworking, fazer voluntário nas fazendas e ver como que o povo faz para ser feliz por aí. Que eu também tinha Sim. essa viagem de cada cidadezinha assim no mundo é um universo, cada pessoa é um universo, cada país então é um universo completamente diferente. E aí essa foram os 3 pilares para começar essa viagem. E aí Cara. daí começou, agora caminhando para sua resposta. Durante a viagem, olhando esses 3 contextos e entendendo o que estava acontecendo, eu falei assim, bom, acho que a saída é juntar as 3 coisas, né? Onde que as pessoas podem ser felizes, podem trabalhar, se relacionar profissionalmente e cultivar o próprio alimento e estar em contato com o meio ambiente. E aí surgiu esse projeto de fazer uma comunidade sustentável a tipo 100 quilômetros de São Paulo para ser um espaço colaborativo para as pessoas passarem, se hospedarem, né? Modelo rotativo, meio co-living hostel, com cultivo de orgânicos para teste de startup de sustentabilidade e para consumo e com coworking com aceleração de processos, mentorias, facilitações, etc. para todo tipo de negócio e para qualquer pessoa que quisesse fazer um retiro produtivo, de ir para sair um pouco da cidade, sair um pouco das distrações da cidade
que aí teve um monte de análise, aí começou um monte de gente que eu fui conhecendo ao longo da viagem, mentorando esse projeto e tal. E um dia eu assisti um documentário chamado Ecovilas Brasil, que conta a história das principais ecovilas do Brasil, inclusive menciona a Ecovila de Piracanga, que é uma das principais referências, né, pelo tempo que ela já existe principalmente. E aí eu falei, pô, esse negócio que eu tô querendo fazer tem nome, e que é Ecovila. E aí começou todo um desdobramento já com esse foco, né, em chamar realmente de Ecovila. E aí daí que o negócio começou a esparramar, assim, pra esse contexto. Que Caramba. top essa história, eu tô impactado. Eu criei um nome aqui para você, Tchelo. Você criou um mosteiro tecnológico, né? Você foi juntando as coisas que faziam sentido na sua vida e, tipo, saiu o Tchelo. Adorei, gente. É muito incrível, cara. Incrível. Show Vai demais. daí, Marlon. Você tocou em vários pontos aqui onde eu falei assim, cara, eu não posso deixar isso passar. Primeiro, você falou do Google Campus, eu particularmente eu não conhecia, e tem tudo a ver com o episódio anterior, porque a gente estava falando do Google, meu negócio, no caso, né, com a Sirlene. Gostaria que você desse uma... Sirlene Google Maps? Sim, ela estava aqui. Falamos em você ontem. Foi ontem o episódio, a gente falou de você. É mesmo? De novo, Tchelo, você tá se repetindo aqui, por isso que você tá aqui hoje. Que da hora. Vamos, segue aí, eu te interrompi, vai lá. Não, mas é muito bom saber aí que, poxa, a gente está trazendo alguém que já foi aqui citado pelo menos 2 vezes, e eu acho que muita gente que acabou não mencionando você, de alguma forma foi impactada aí pela sua positividade. Ih, vai começar a rasgação de seda, mas enfim. Então vamos lá. Eu queria que você mencionasse sobre esse Google Campus, né? Que é uma coisa que provavelmente muita gente não conhece, como eu. E também essa entrada para o coworking, porque eu já ouvi falar tanto disso, mas em nenhum episódio aqui do nosso podcast foi mencionado como não só o coworking, né, mas eu acho que a gente gosta aqui muito de, não vou falar criticar, mas de questionar como que é o modelo que foi idealizado e como que está sendo feito hoje em dia, né? Quais são as falhas que você observou nesse coworking? Se você puder dar uma dissolvida nesse assunto, nesses 2 assuntos aí, vai agregar muito aí para quem está ouvindo, eu acho. Pô, cara, Pô, tô até arrepiado aqui, tô arrepiadaço agora, de verdade. É uma parada que eu não falo isso, já faz algum tempo. Teve uma época que eu falava toda hora sobre isso. E é interessante ver... pô, obrigado por trazer esse assunto à tona, porque me traz muitas lembranças de várias coisas que eu aprendi nesse caminho que ainda são muito relevantes e agora muito mais. E aí vocês vão entender por quê. Manda bala. Como as coisas se encaixam, né? Tô respirando, porque eu fiquei muito empolgado aqui, tô até... Que massa! Isso aí, Tchelo. Pô, que legal, Seja você total. Sua essência é muito gostosa, muito boa. Massa, obrigado. Cara, como que é o negócio? Isso, 2016, esse movimento mais forte de coworking foi impulsionado pelo Vale do Silício, a criação das startups, baixo custo e tal. E isso foi o que impulsionou. O movimento ele já existia, só que ele veio do quê? Das pessoas que se conheciam e que começaram a se juntar para dividir um espaço, só que não de uma forma que elas estavam simplesmente buscando o menor custo, né? Mas sim elas viam um contexto entre elas. Então, se eu estou trabalhando com você e com outra pessoa, por que a gente não se junta e vamos trabalhar todo mundo do mesmo lugar para a gente diminuir essa lacuna geográfica e poder estar todo mundo um perto do outro e desenvolver melhor o trabalho? Isso acontecia muito em contexto de freelancer. Então, às vezes, tinha um cara que era ilustrador, o outro que era copywriter, o outro que era desenvolvedor e o outro que era o líder de projeto e o outro que estava vendendo. Quase como um squad, que hoje em dia é super conhecido. Só que isso é muito comum acontecer no mundo de freelancer, né? De publicidade, de criação de conteúdo, etc. E aí as pessoas começaram a se juntar
para fazer essas coisas juntas. E a história que fica mais clara em relação a esse contexto é disso, das pessoas que se juntaram. Vamos pegar um lugar para a gente ficar mais próximo. E isso foi crescendo, outras pessoas foram chegando, e a gente falou, bom, o que a gente precisa para esse espaço? A gente precisa de uma mesa assim, precisa de uma standing desk, precisa de uma cafeteria, precisa de não sei o que, não sei o que. E a partir daí, as pessoas foram entendendo o que elas precisavam e formando esse conjunto de materiais e de habilidades que eles precisavam naquele momento. Sim. E outras pessoas foram se juntando porque existia um fio condutor que conectava todas aquelas pessoas. Então, às vezes, vinha um outro ilustrador e falava, pô, que legal, eu também tenho uns jobs aí com vocês e vou me juntar nesse movimento. E aí a coisa ia organicamente evoluindo. E que efetivamente a história, porque em algum momento você vira e fala assim, bom, agora a gente está aqui em 10 pessoas, só que a gente já tem um contexto aqui de 50 pessoas que trabalham invariavelmente com a gente pode ir para um outro espaço. O que a gente faz? Vamos desenhar isso, a gente vê quanto custa, a gente faz um funding próprio ou um lançamento e bota esse negócio para frente, que é onde Legal. Tem a grande diferença da construção dos espaços hoje em dia. Porque são as duas formas de construir um coworking. Você pode olhar um espaço, ver uma esquina maravilhosa, falar assim, nossa, isso aqui vai ser um coworkingzão maravilhoso, ir lá, ver quanto custa o espaço, desenhar toda a reforma, vender o projeto para um investidor, ou vender o rim, vender um apartamento, executar tudo, festa de lançamento e começar a ir atrás das pessoas. Primeiro dia de abertura, não tem ninguém dentro do espaço. E o outro jeito é você fazer eventos em espaços de conhecidos, de amigos, e chamando as pessoas e conectando quem está com as mesmas ideias e juntando as pessoas e fazendo eventos e falando sobre o que você acredita, e as pessoas vão se aglutinando naturalmente, organicamente. Tá, depois certo. de 20 encontros, você tem um impacto ali numa rede de 500 pessoas e você tem 15 pessoas super engajadas com a causa e que querem levar isso para frente. E aí você fala assim, bom, então vamos desenhar o que a gente precisa, né? É diferente da primeira premissa, que você faz o que você acha que as pessoas querem e constrói para elas. E é diferente de você fazer o que a gente precisa. A gente precisa disso, a gente precisa da mesa assim, 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 assado. Então, quanto custa isso? Tanto. Quem quer colocar dinheiro? Eu quero colocar tanto. Beleza, vamos fazer então um lançamento para que quem quiser pode fazer um pagamento adiantado de 3 meses e ter um desconto. E aí você faz a festa vendendo os 3 primeiros meses adiantados, pega o dinheiro e executa o projeto. Então você já começa sustentado, né? Isso que eu ia falar. A grande sustentabilidade, né? Você ter a sustentabilidade financeira do negócio parar em pé sozinho. Não precisar sempre de injetando dinheiro dentro do negócio. Extremamente sustentável e a colaboração falando bem alto, né? Que cada um junta a sua expertise e aí acontece o negócio, né? Isso é muito legal. Sim. E cria um solo para ele se retroalimentar organicamente. Isso. Porque você não está sempre numa dependência externa, né? É quem está ali dentro do contexto que se sente parte do negócio, porque todo mundo faz parte do negócio, não é uma coisa de um dono, é quase que um contexto de cooperativa, né? E que todo mundo sai ganhando, né? É o famoso ganha-ganha, Isso. contrário ao ganha-perde. Nossa. Maravilhoso, gente. Eu tava aqui pensando. Eu tava aqui pensando como que é bem mais amplo. Eu já imaginava que fosse, né? Mas o coworking, né, sendo bem mais amplo do que o que a gente vê aqui. Aqui onde eu moro, né, no Rio, tem os shoppings. E os shoppings têm onde seria uma lojinha, vamos dizer assim, né, dentro de um shopping, tem lá um espaço onde tem, sei lá, Wi-Fi, umas mesas, umas cadeiras, e fica lá realmente cada um fazendo
trabalhinho ali, aí vai embora. Não tem nenhum tipo de integração entre aquela galera. Então, o conceito de coworking ainda é muito, vamos dizer assim, limitado e até desconhecido, né? Então, eu acho que essa visão que o Tchelão tá trazendo aqui pra gente é, cara, muito, assim, me Muito anima. ampla, né? Me anima. Eu tô realmente achando assim que estou descobrindo uma realidade nova. Espero que os nossos ouvintes também estejam. E não esqueça daquela parte também do Google Campus, né? Vou voltar para esse conceito. Bora! E aí, em 2014 e 15, o Google já tinha o Cubo, que era o coworking do Itaú, em São Paulo, e alguns outros pequenos, né? O Cubo, acho que estreou, era uma outra localidade de onde o Cubo é hoje, ali na Vila Olímpia também. E aí o Google também queria fazer ele já tinha esse Google Campus em alguns outros países, e eles encontraram um prédio ali no Paraíso, perto uma travessa da Paulista, ali na Rua Oscar Porto, reformaram o prédio inteiro, fizeram um projeto daquele jeito que vocês imaginam, né? Google Style. Sim, são 4 andares para residentes. O primeiro andar tem auditório, um monte de coisa. O segundo, terceiro e quarto são para residentes, que eles fazem um programa que você aplica, fica um ano ali dentro com aquele espaço cedido pelo Google e recebendo mentoria, etc. E o quinto e o sexto andar são abertos. Tem o café no sexto andar e são 2 andares todos assim, completamente abertos. Você faz um cadastro no site, chega lá, como se fosse funcionário. Eles te dão um crachá, que é aquele crachá que você vai usar para a vida inteira para entrar no prédio. E você fica com ele e qualquer hora você pode entrar e sair, quando ele estiver aberto, e usar aquela estrutura. Então virou um point de encontros e reuniões para quem não dispunha de um espaço físico e poder ter um espaço para receber alguém, fazer uma reunião, etc. E isso começou a crescer muito, né? E o interessante é que depois veio a figura do conector, né, do famoso Community Manager. Só que em muitos contextos, hoje se você for ver, se colocar Community Manager no LinkedIn e buscar vagas, você vai ver que 90% das vagas é focado em vendas. Ou seja, o Community Manager ele é um cara que ele tem que ocupar o espaço. Ele é cobrado por percentual de ocupação do espaço. O WeWork, por exemplo, que é um caso super interessante assim, de abordar. Isso, explica os termos. As nuances dele. O WeWork é uma mega franquia que recebeu altíssimos investimentos e que nunca deu lucro, né? Porque é aquele esquema meio igual do Uber, de grandes startups, dos unicórnios, que o objetivo é o cara ter um payback, né? Um retorno exponencial de mais de 10 vezes de investimento, só que isso acontece ao longo de muitos anos, quando a empresa tem um boom e vai para casa dos bilhões, né? Que é um crescimento tipo a Amazon. um pouco acelerado demais. Hoje em dia a gente tem a economia zebra, né? Que é um pouco diferente do que é esse unicórnio. E no próprio WeWork tem Community Manager, Community Lead, Community não sei o que lá. E são todos focados em venda. Então você chega lá, você quer conhecer o espaço, vai ter um Community Lead lá para te mostrar o espaço e ele vai acabar falando, e aí, isso serve para você, para sua empresa, você quer vir para cá, a mensalidade é tanto, e é por aí que a gente anda, entendeu? A gente tem aqui a cerveja, o café, o espaço, tarará, mas ele é focado em venda, ele não é focado em conectar as pessoas e extrair o verdadeiro valor daquilo. Na teoria, ele faz isso, ou a ferramenta que eles têm interna, mas relacionamento entre pessoas não é assim que é feito, né? E é uma das principais coisas que eu trago e que a minha ideia de fazer as pessoas, você precisa conhecer elas para saber o que ela precisa e o que ela pode ajudar os outros. E um relacionamento, você não joga as pessoas dentro de um lugar e fala, ó, se vira aí. Você tem que pegar no braço, chegar com a pessoa e falar assim, ó, que nem se eu fosse conectar vocês, ia falar, Flávia, vem cá que eu vou te apresentar o Marlon. Ia chegar, Marlon, essa aqui é a Flávia, eu trouxe ela aqui para falar com você porque ela tem ideia, ela é dentista e ela tem uma ideia de fazer um podcast e você tem uma pessoa que já quer fazer um podcast, que tem uma voz massa, que gosta de locução e aí eu entendi que a Flávia pode ser uma ótima pessoa para somar com você porque traz a polarização do masculino e do feminino e vocês dois falam bem, são desenrolados e tarará, 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 e aí eu deixo vocês se desenrolarem.
Então, Não, Tchelo, desculpa. Fala. Excelente, você falando isso agora, traz essa ideia que você falou no início, de zelador de coworking, né? E anfitrião também, acho que você é um ótimo anfitrião. E sabe o que me arrematou? Que ontem você falou assim, vocês falaram em mim ontem do podcast da Sirlene? Foi. E foi exatamente nesse contexto. Eu estava na live junto, lembra uma live do Jordão? Tava eu, tava você, a Sirlene estava no chat. E aí você falou assim, você tá onde? Eu falei, eu tô em Aracruz, Espírito Santo. Aí ele, poxa, já que você quer ser mais conhecida aí na sua região, conversa com a Sirlene para te colocar no Google Maps. Aí eu, caraca, é isso mesmo. E você fez tão natural. E agora você acabou falando aqui, né, eu achei isso muito legal. Ele extraiu o melhor lado do LinkedIn, né? Ele é o melhor do LinkedIn em pessoa. Exatamente, incrível isso, suave, né? Bem light, bem leve. Tô boba. Somos seres humanos, né? A gente não quer essa interação robótica, né? Assim, acho que tem uma ferramenta que acho que mostra pra gente tão bem o potencial de conexão das pessoas e como às vezes não dá certo por falta de um contexto, né? Se você for num churrasco e você tá solteiro, e aí um amigo seu fala assim, cara, vou te apresentar umas amigas lá, pô, vai ser super massa, tal. Vamos supor que você, na noite anterior, encontrou uma dessas mesmas pessoas numa balada, e você cruzou, e você foi falar com ela, tá, e a menina não te deu muita bola. Por quê? Porque faltava o contexto. No outro dia, você tá lá no churrasco do seu amigo e uma amiga dele. Aí ele vai vir e falar assim, gente, esse aqui é o Marcelo, meu brother, veio aqui pro churrasco com nós e tal, não sei o que, o cara gente boa, tá aí, parará. O que você gerou? Contexto. A visão de quem recebe é completamente diferente. Por quê? Porque você não é mais um estranho. Verdade. Hoje a gente tem, por exemplo, o Tinder, que ele cria matches, assim, infinitos. Só que o que acontece? Todos os matches do Tinder, eles resultam em romance? Provavelmente não, né? Não, mas todos têm potencial para isso, certo? Uhum. Falta ali um contexto para gerar a resenha. Se você às vezes tem um contexto que engaja numa conversa, você acaba saindo com a pessoa. Eu conheço vários casos de pessoas que têm relacionamento, gente que já casou, que se conheceu no Tinder. Então, ele tem esse potencial. O que às vezes Me ensina esse contexto aí, cara. Me ensina esse contexto aí que eu tô precisando usar no Tinder. Cara, falou em Tinder, Tchela, eu tô fora aí, mas tudo bem. Que apresenta, às vezes é algo em comum que você tem com a pessoa, só que agora você imagina se sempre no Tinder tivesse uma pessoa que conhece Nossa, isso é uma coisa boa pro Tinder, hein? Você sempre tem uma pessoa que conhece os dois e que vai fazer a conexão, vai apresentar os dois e fazer o quebra-gelo. Você me fez lembrar agora o seguinte, a minha irmã, ela tem uma filha, que ela teve só a filha com esse rapaz, né, que é o pai da minha sobrinha, e aí ele é muito apaixonado pela minha sobrinha, então ele morava no Rio e vem constantemente para Aracruz para ficar com a filha, enfim. E a minha sobrinha já está com 12 anos. E eu lembro que eu falava assim, cara, como é que eu posso fazer pro meu ex-cunhado conhecer alguém aqui de Aracruz, vai ficar mais fácil para ele. E você acredita que aconteceu? Ele estava no Tinder e uma amiga minha, que é dentista, também no Tinder. Aí ela veio me falar, Flávio, você conhece? Eu falei, conheço, pô, meu cunhado, meu ex-cunhado, nananã, e tipo assim, aí meio que tipo, falei falei pro outro, e eles casaram, cara. Você me lembrou isso agora. Desculpa aí te atrapalhar, mas tinha que contar, não tem jeito. Flávia já criou, então, o LinkedIn. Cupido! Eu sou Cupido, cara. Cupido nata. Cupido. Porra, Cupido é uma boa palavra também, né? Verdade. É gerar o contexto pra coisa acontecer, sabe? Às vezes tirar uma resistência natural que a gente tem por, sei lá, N motivos e fazer as pessoas estarem num lugar mais receptivo, né? Simplesmente porque a outra pessoa tem pra trazer. Eu gosto muito de pensar que toda pessoa que a gente encontra,
Eu penso muito no somos um só, né? Legal. Então, somos todos complementares, estamos todos conectados. Então, toda pessoa que eu encontro, ela tem algo para acrescentar para mim e vice-versa. Então, chega a ser assim, meio louco, porque eu tô na rua, eu cruzo com uma pessoa por qualquer contexto, eu já fico, tipo, curioso, falar, nossa, o que será que essa pessoa tem pra me ensinar, meu? O que será que tem na história dessa pessoa? Eu fico mega curioso, assim, e muitas vezes quero desenrolar isso, e nem sempre as pessoas estão com saco, ou com disponibilidade, ou com clima pra contar a história da vida delas, e desenrolar e ver o que a gente pode fazer junto, além de ter a barreira afetiva, né? Hoje em dia a gente tem muito isso entre o sexo oposto, principalmente, hoje em dia em outros contextos, mas tem toda a parada do romance que as pessoas dão uma retraída, né? Fala assim, esse cara tá falando isso comigo porque ele quer me pegar, ou a mulher fala, esse cara ou essa menina tá falando comigo desse jeito porque ela quer me pegar, e isso gera uma resistência. E nem sempre é assim, né? É uma coisa que tem na nossa cabeça, mas que acho que a gente está ressignificando muito, né? A relação homem-mulher até, né? O quanto isso tem de potencial e o quanto a gente às vezes inibe por vir com um contexto de tipo, esse cara aí tá só com segundas intenções, ou essa menina tá querendo isso e tal. E às vezes a gente perde tanta oportunidade de fazer coisas por conta desse, sei lá, né? Mas eu concordo com isso que você falou. Mas a internet, por exemplo, eu sou casada e eu tenho o Marlon como meu filho, cara. E a gente está aqui fazendo esse podcast. Aí, igual você falou, um homem e uma mulher, já tem aquela, né? Já fica aquela coisa. Mas é uma relação de muita amizade, cara. Eu acho que a internet veio para tirar um pouco essa questão que você trouxe, sabia? Uhum. Até porque eu também não cheguei na Flávia e falei assim, pô, Flávia, que bunda, nossa, que bundão, não. Não foi assim. O primeiro elogio que eu fiz pra Flávia foi exatamente dela usar um jaleco diferente. Você lembra disso? Foi, lembro, claro, com certeza. Então, assim, eu acho que a galera peca um pouco nisso, né? Não sabe dosar o tipo de elogio que tem aquela dupla interpretação. Na cabeça dele tá falando algo inocente, mas na outra pessoa, a pessoa já pensa, o cara tá fazendo aquele elogio de lobo mau. Talvez eu acho que, Tchelo, não sei se eu tô errado em pensar assim, mas é essa questão de, tipo assim, é um pensamento até meio limitado, aí você expande mais pra, tipo, não, quero conhecer aquela pessoa porque parece que a história dela pode dar match com a minha, não é isso? Exatamente. Uhum. É assim, não é nem aquela pessoa pode, todas as pessoas podem. Somos todos complementares. Ou seja, todas as pessoas têm algo para acrescentar pra gente e a gente acrescentar para elas. Então, a gente conseguir usar a nossa comunicação e a nossa empatia e o nosso poder de investigação e a nossa curiosidade para descobrir qual que é a grande chave que a gente tem para fazer junto, entendeu? O que é o nosso grande potencial junto? Essa parada do grande potencial, vou até puxar um outro contexto rapidinho. Uhum. Manda. Tem um livro que o Fred, da comunidade da Academia da Criatividade, trouxe já algumas vezes, falou no Rádio Papai e tal, que o Murilo pira também, que é A Grande Potência. Não sei se já ouviram falar desse livro, desse contexto. Não conheço. O ser humano, no máximo da potência individual, tipo, imagina você, Flávia, no seu máximo flow, assim, nossa, quando você fala assim, nossa, eu tô pensando. 100% rendendo aqui, esse é o seu pequeno potencial. O seu grande potencial é a somatória de todos os pequenos potenciais de todas as pessoas. Entendeu? Então a gente chega no nosso grande potencial quando a gente se conecta com outras pessoas. Porque aí a gente está multiplicando o nosso potencial individual com as outras pessoas. E isso é muito poderoso. Então, é pensar exatamente isso. O máximo do meu potencial, ele é imenso. Só que ele é pequeno perto do potencial que a gente tem de fazer as coisas juntos. Porque... É o trabalho em rede, né? Eu defendo muito isso, né? A internet, ela veio para provar que a gente pode realizar muito mais unindo forças, né?
Exatamente. Esse é o contexto da grande potência. Caramba. Gente, agora fez todo sentido aqui. Caíram algumas fichas para mim agora, Tchelo. Caramba, obrigada. Nossa. Tchelo, vamos fazer uma ponte aqui, né? Você, que é um cara que trouxe essa ideia de ecovila, todos esses lances assim de se conectar com a natureza, ao mesmo tempo trouxe essa parte de tecnologia. Da onde surgiu esse seu interesse pela tecnologia? Você consegue lembrar? Porque parece que você já faz isso há bastante tempo, né? Cara, é de criança mesmo. Eu acho que o ambiente que eu vivi, não exatamente do meu lar, assim, de casa, meu pai é contador e minha mãe é decoradora, então não tá por aí. Mas acho que eu tinha um tio que ele tinha uma loja de informática há muitos anos atrás. Eu tinha um outro primo que mexia muito com computador e nossa, é muito louco pensar isso, porque eu acho que esse tipo de coisa acontece às vezes assim, uma palavra que às vezes a gente ouve quando a gente é criança e cria um contexto enorme dentro da nossa cabeça. Eu lembro de um primo meu, a gente ia em BH, na casa dele, e ele tinha computador na casa dele porque o pai dele trabalhava no Banco do Brasil, uma história até meio parecida com a do Murilo, e porque pouquíssimas pessoas tinham computador, principalmente com internet. E naquela época, era a época do Mirk, né, que tinham várias salas de bate-papo, e ele tinha vários joguinhos instalados no computador dele, e eu ficava fissurado naquilo, de conversar com gente de tudo que era lugar e tal. Então, acho que às vezes foi esse dia que eu passei lá na casa dele em Belo Horizonte que me abriu assim por um universo, falei assim, meu, olha isso e tal. E aí foi alimentando essa vontade, eu já gostava, então com 8 anos eu já montava e desmontava computador, com 10 anos montei meu primeiro computador, e isso foi Que isso, cara? né, de curiosidade, de entender, e era um universo assim, quase que inexplorado naquela época. Isso em 98, 97, era muito pequeno, né? Esse universo de tecnologia, da digitalização, o início da digitalização das coisas, né? Da gente pensar nessa máquina que vai processar um monte de informação. Então isso ainda era muito novo. Então tinha muita lenha para queimar, sabe? Para aprender, porque era um campo totalmente inexplorado, que era difícil até de encontrar informação, porque era ainda muito novo. Então acho que também me deu esse desafio, né? De conseguir encontrar essas coisas para conseguir navegar e estudar mais sobre isso. Então acho que isso também me alimentou muito essa vontade de continuar indo atrás disso, e isso só foi desenrolando e cada vez com mais força, né? Hoje em dia acho que todo mundo vê a importância da tecnologia, e a minha visão é que a tecnologia ela é uma infraestrutura praticamente humana para várias coisas que a gente vai fazer. Hoje em dia a gente ainda se relaciona com a tecnologia de uma forma um pouco... como é que eu posso dizer? Parece que é uma outra realidade, né? Mas assim, muito do sentido que a gente... Eu dou um exemplo da eletricidade. Imagina que o que a gente faz com a tecnologia, principalmente com a internet, a gente acessa. E não é isso, é como se quando surgiu a eletricidade a gente ficasse ligando e desligando algo da tomada para ver aquilo funcionar e acessando e vendo aquilo funcionando. E isso vai simplesmente se tornar uma coisa que existe e faz parte do nosso contexto, e que as pessoas melhores adaptadas a comandar e entender o que está acontecendo nisso vão conseguir prosperar mais em qualquer setor, qualquer área, qualquer coisa. A diferença da elétrica e da eletrônica, né? Vamos dizer assim. Sim, exatamente. E que é para ser uma coisa que é uma infraestrutura, né? É uma base que está aí para servir de ferramenta. Não é algo que a gente vai efetivamente ficar fazendo esse acesso, né? O entrar e sair, igual pra gente era muito mais claro quando a gente tinha que fazer internet de escada, né? Tinha que conectar a internet para acessar a internet. Hoje em dia a gente já vive conectado, então a gente já está caminhando para esse pensamento de eu não estou indo até a internet ela está existindo e nós estamos coexistindo com a internet e com tudo que ela traz aqui pra gente, e melhora N contextos, né?
E Total. tecnologia, propriamente dita, é uma palavra super ampla, né? Porque a gente tem as tecnologias humanas e essas são as tecnologias mais robóticas. Digitais, né? E eu acho que com a pandemia também deu uma acelerada essa questão, né? Quando a galera teve que ficar trancada em casa, aí que a galera se deu conta de que o contexto do digital fazia todo sentido, né, Tchela? Exatamente. No começo, a gente teve até uma live que eu fiz comentando um conteúdo de um amigo, do Luiz Candreva, sobre vários contextos da pandemia. E um deles é que diz que a gente teve aí uma aceleração de inclusão digital de 8 a 10 anos. Então, você imagina a minha avó, que ela engatinhava no WhatsApp, ela começou a fazer chamada por voz, ela tem o Zoom instalado no celular dela, tem o Duo para fazer chamadas. E é uma coisa que às vezes ia demorar muitos anos para acontecer, né? Só que a necessidade, ela foi e fez com que isso acontecesse da noite para o dia. O Brasil tinha uma quantidade limitada de contas, e principalmente de contas digitais, que ainda era uma coisa que estava começando. E de repente, 30 milhões de brasileiros tinham uma conta digital pela Caixa Econômica Federal para receber o seu auxílio, que não tinha agência, não tem nada, ela só tem um aplicativo no celular. Então, quanto tempo ia demorar para essas 30 milhões de pessoas terem uma conta digital? Que as pessoas que estão nesses 10% da população têm um Nubank, um C6, etc. Mas para quem está lá numa região super remota, que estava ali no início de uso do celular, de repente ter um banco, uma conta bancária direto no celular. O quanto que é isso, né, para uma realidade, assim, longe da nossa, mas que é uma realidade muito presente no Brasil e no mundo. E o impulso que a pandemia obrigou todo mundo a criar essas soluções. Quanto que a necessidade traz essa transformação. Isso que eu ia falar isso agora. Tipo assim, eu vou usar um ditado antigo, né? A necessidade faz o sapo pular, né? Não, a questão é que antes da pandemia era quase uma filosofia bonita de se falar, né? Transformação digital e não sei o quê. E ficava um monte de guruzada falando quanto que seria bonito o futuro. Veio a pandemia, filho, vamos ter que fazer isso amanhã, filho. Vamos embora, vamos para cima. Então foi claro, muito triste pela doença, pelo vírus, pelas pessoas que morreram, mas em questão de desenvolvimento foi um boom absurdo, né? E você que tem uma visão da tecnologia, né? Você está trazendo aí um pouco da sua história em relação a isso, né? Como é que você viu, né? Depois que a pandemia já estava rolando, esse contexto da Ecovila se aplicando aí para uma forma de fazer negócios, de viver em meio à pandemia. Como é que foi essa virada? Cara, isso é tão maravilhoso, assim, que, nossa, eu só agradeço vocês por estarem trazendo tantas coisas maravilhosas que eu já quase esquecia. E no dia a dia mesmo, que são coisas que eu tinha isso na minha cabeça muito forte em 2017, 18, 19, veio 2020, minha cabeça explodiu. E por quê? O que era o meu projeto? Era um retiro produtivo a 100 km de São Paulo, certo? E isso servia para quem? Para pessoas que, naquela época, principalmente freelancers, que já estavam acostumados ao quê? Trabalhar de casa, trabalhar num coworking. Por quê? Porque eles já tinham um contexto de trabalho remoto. Quando eu vim para o Brasil em 2018, eu estava muito já conectado nessa questão do trabalho remoto, que é uma coisa muito forte na Europa, e para mim fazia muito mais sentido da gente poder criar esse processo always on, né? E principalmente para executar o projeto, o básico é que as pessoas pudessem trabalhar remotamente. Lógico, primeiro os freelancers e os profissionais autônomos, mas que as empresas pudessem trazer isso mais para o contexto. Eu, quando estava na IBM, sempre foi uma discussão, né? Pô, mas vai fazer home office? Era sempre, de certa forma, mal visto, né? Porque, claro, tinha gente que considerava meio que o dia de folga, que ficava ficava em casa, ficava mais de boa, tal. Então, existiam várias distorções do que exatamente podia se extrair daquilo. Corporativismo, né? Exatamente, o apego à tradição, né? A tradição, ela sempre vai vir junto da traição. A traição vai trair a tradição
para que se conheça o novo bom, que depois vai dar origem ao ótimo e que vai ser a nova tradição. A tradição... Eita, corte. Bota aí, Flávia. Anota aí que isso aí vai virar um corte, hein? Tem um livro maravilhoso de um rabino que chama Alma e Moral, e fala muito disso, né? De como até a própria Igreja Católica, ela tem a tradição, né? E a tradição, ela, dentro da própria Igreja Católica, ela sofreu traições. Então, no dia Verdade. o primogênito quis viajar para explorar o mundo, quem recebeu as terras foi o filho mais novo, porque teve que ter essa traição para criar-se um contexto que precisava acontecer. Então, a tradição ela é sempre formada a partir de uma traição que vai se conhecer o novo bom, que vai se tornar o ótimo e que vai virar a nova tradição. E essa é a evolução. A transformação das coisas acontece desse jeito. Então, não reconhecer que a traição vai acontecer é querer tapar os olhos com a peneira, né? Tapar o sol com a peneira. Caraca. Vamos trocar a palavra... Hein, Tchelo? Vamos trocar a palavra traição pela palavra disrupção. Exatamente. Eu vi a Regina Navarro falando isso, que a palavra traição ela vem carregada de muita energia negativa. Então, eu acho que isso que você está falando é de uma forma muito, muito excelente, muito positiva. Então, acho que a palavra disrupção entra mais envolvente do que a traição, né? Que traição Mas tá fazendo coisa errada. Como contador de piadinhas ridículas que faz muito trocadilho, eu entendo que esse negócio de traição e tradição combina pra caraca. Eu acho que vem daquele contexto de a gente ter alguma coisa combinado e você tá fazendo uma coisa diferente. Então, boa. E daí a gente se martiriza, né? Nossa, mas por que você tá fazendo isso comigo? Não era isso que a gente tinha combinado. Mas é isso que tá fervilhando aqui no momento, é isso que eu preciso fazer agora. E quem sabe depois a gente vai entender que esse é o melhor a se fazer. Então... Nossa, incrível isso. Contexto, né, da gente... E exige tanto de quem trai, de pensar, eu sei que esse é o combinado, mas eu sinto que nesse momento esse é o certo a se fazer. E aí, nossa, tanto da coragem perfeito. Pra causar essa disrupção, né, essa traição, mas pra ver que às vezes esse é o novo caminho, né? E às vezes dentro de um contexto a gente tá tão preso no que pode e o que não pode que a gente deixa de experimentar o novo por conta disso, com medo da repercussão disso, mas a gente às vezes deixa de estar criando o que é o novo, o que vai ser a nova tendência, a nova tradição, o novo normal, por assim dizer. E aí, agora reconectando, o que a pandemia fez dentro desse contexto de empresas que não tem uma política específica com home office, etc. Fez assim, ó, pum, amigão, agora é remoto, não tem conversa. Ou você vai pro remoto ou sua empresa para. E aí, todo esse pensamento de como que a gente vai chegar nessa visão das empresas se digitalizando e transformação digital e as pessoas estarem mais conectadas na internet e possibilidade de home office, tarará, do dia pra noite todo mundo foi obrigado a fazer. Verdade. Que é muito de uma das traduções pro termo crise, né? Que é você tá num momento de extrema necessidade de mudança de contexto e de paradigma e que uma situação te força a te jogar pra frente. E aí você tem opção. Ou você vai ficar parado com o negócio te empurrando e você resistindo no lugar, ou você vai e entende o que tem lá pra frente, né? E acho que aí a gente consegue visualizar N situações que a gente teve durante a pandemia que tiraram a gente de onde a gente estava e empurraram a gente para frente. E quem não refez sua forma de fazer negócio, ou de vender, ou de se relacionar com seus clientes, etc, ficou para trás. Não tem jeito. Não, eu vou te dar um exemplo ao vivo agora. Ao vivo não, na minha própria carne eu vou falar. Porque você, olha só, você falou que você vem de uma empresa de tecnologia onde era difícil as pessoas entenderem que teria que ser remoto, né? E que a pandemia forçou a barra, que tipo assim, é isso ou acabou. Você imagina no meu contexto, né? Desculpa mais uma vez roubar a sua cena, mas é só para mostrar o exemplo, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Eu venho de uma realidade que eu percebi o digital no meu mundo da odontologia desde 2016. Quando veio a pandemia,
e eu já estava conectada com a galera, eu já seguia o Jordão desde 2016, o Murilo Gun, o Pedro Super, essa galera toda do marketing digital eu já seguia desde 2016, então para mim, eu não vi mudança. E aí o pessoal começou a falar de odontologia digital, e aí teve uma deputada que conseguiu liberar que as consultas odontológicas poderiam ser digitais também, né? Pelo menos a primeira etapa, né? Para poder ajudar a população. Cara, não tem dentista que falava assim, que absurdo, isso é um absurdo. Sabe aquela coisa assim, bem rudimentar? E eu falei, cara, a pessoa tá vivendo do século passado, cara, não acordou para... Aí você vê que as pessoas estão realmente... no meu mundo, que é totalmente físico, né, na odontologia, e aí você vê que não virou a chave, sabe? Vai ter dificuldade esse tipo de pessoa. Então a gente está vendo isso acontecer, sabe, Tchelo e Marlon também, né? Eu acho que esse contexto aí que se trouxe exemplifica exatamente isso, né? O quanto as coisas que existiam há mais tempo, de certa forma, elas já estavam instituídas. Então, para quem está dentro, é muito mais difícil você entender que algo vai mudar. A palavra mudança e transformação, ela causa um tremor assim, na mente de muita gente. Mas eu vim da carreira de tecnologia. Então, quer dizer, hoje em dia é chamado tecnologia, eu acho lindo, porque é um nome muito mais bonito, porque antigamente era informática. Então, é verdade! Então, nossa, tipo, é mesmo? E não existia faculdade, não existia formação. Então, todo dia eu tinha que ver o que tem de novo e para que lado tá indo e como que eu vou construir a minha carreira, que ela não existe, não tem um caminho pronto. E aí você imagina, o direito, a medicina, a odontologia, é um caminho que ele já está desenhado. Então, ficou por muitos anos com aquele caminho padrão. Então, quem já tá nisso há mais tempo, fala assim, não, gente, o caminho é esse, não tem outro caminho. E aí, como é que faz? E agora? Assim, irmão, mil caminhos agora. E eu sou tida como louca, né? Mas aí a louca aqui começa todo mundo, nossa, Flávia, você é tão boa nas redes sociais, né? A pessoa não viu o trajeto todo que eu fiz desde 2016, sabe? Acho que caiu do céu pra mim. Ai, Flávia é ótima e acabou. Tchau, você vê a ironia, né? Porque se isso acontecer no mercado de tecnologia, que é vamos dizer assim, a ponta da lança da inovação, das mudanças, imagina nos outros mercados, né? Eu escutei muito isso, né? De pessoas falando assim, não, mas o meu negócio é tete a tete, eu tenho que estar de frente com a pessoa, senão não funciona, sabe? Isso tudo caiu por terra com a questão da pandemia. E, cara, é um negócio que a gente vivencia todo dia em N fatores, e acho que todo mundo já vivenciou isso na sua vida. Quem aqui não foi a pessoa ou viu alguém falando, experimenta isso aqui, não gosto. Simples, né? Não quero. Criança. Come isso aqui. Não gosto, não quero. Experimenta. Não quero, não gosto. Ou seja... Isso tá no nosso DNA há muito tempo. Essa resistência ao experimentar, ao novo, a tentar uma coisa nova. E quantas coisas... eu sou mega exemplo disso. De coisas que eu não comia e hoje em dia como. E foi só questão do quê? Experimentar. E testar. Perfeito. E falei, nossa, experimentei isso aqui. Não é que isso aqui é bom. Pô, tinha uma imagem diferente disso... E, assim, isso se traduz para bilhões de contextos, né? De qualquer experiência que a gente pode ter na vida. Comida japonesa é a principal, né? Porque as pessoas falam, nossa, comida crua, nunca vou comer isso. Aí depois começa a comer, vicia. Vicia! E isso traz para mim de uma coisa muito, muito forte para mim, que é o ambiente. Eu acho que criar o ambiente propício para a transformação é uma das grandes chaves para isso. Você sabe como eu comecei a comer comida japonesa? Eu não gostava, mesmo jeito, ia com meus amigos em temaqueria, naquele boom, né, em São Paulo, temaqueria para tudo que era lado, meus brothers se acabando, cream cheese, cebolinha, salmão em cubos, não sei o que, eu não conseguia nem chegar perto, assim, o cheiro da alga já me enjoava, assim, eu falava, meu, como é que vocês conseguem comer esse treco, velho? E aí,
Qual foi o ambiente propício? Uns amigos tinham uns convites pro Camarote Brahma, meu brother, o Tomer, aí fui com eu, o Tomer, a Nathalie, que é a irmã dele, e a mulher dele, a Lu, no Camarote Brahma, no desfile das campeãs em São Paulo, tal, aquele esquemão master, assim, da Brahma, né? Com milhares de coisas à vontade. Tipo, tinha o quiosque da Absolute, o quiosque da Tanqueray, o quiosque da Quatá com 500 queijos, e tinha o quiosque do... acho que era o Kanji, que era um restaurante japonês. E aí era tipo, você colava lá, falava, me dá um temaki, o cara te dava um temaki. E aí o que aconteceu? Eu com a minha amiga Nathalie na fila, que ela já pirava, eu lá esperando com ela, tomando lá o negócio, né? Já naquele clima carnavalesco. Uma hora tava lá, meio pra lá, mais pra cá. Falei, me dá um negócio desse aí. Comi o trem. Aquele dia eu simplesmente comi 10 temakis. Nossa. Ou seja, o ambiente da loucura, do álcool e do carnaval me fez experimentar o treco. E aí eu gostei demais. E aí passei assim, 2 meses, juro, parecia... eu imagino, mas parecia assim, um viciado de droga pesado, assim. Quase todo dia eu saía do escritório, ia sozinho na temaqueria, comia um temaki e ia pra casa, assim, sabe? Eu tô imaginando a cena. Juro por Deus, eu mandava foto pra minha amiga, ela falava assim, você tá passando exatamente pelo passo que todo mundo passa, que você tem essa época meio cracudo, que todo dia você tem que ir lá, pegar, e tipo, nossa, eu vou comer um temaquinho aqui, aí come, graças a Deus, matei minha vontade, Massa, sabe? massa. Massa. E foi muito louco, né? Tipo, ou seja, o ambiente fez eu gostar de um negócio que eu fazia a menor ideia, torci o nariz. O ambiente era perfeito, tem? Era perfeito. Ó, carnaval, cerveja e temaki. Tá tudo, tá tão paraíso você tava, né? Exatamente. Ou seja, o ambiente fez toda a diferença pra criar esse contexto de disrupção alimentar. Nossa! Pro peixe cru. Nossa. Ai, arrasou demais, Cello. Então, exatamente, não vamos chegar agora nesse ponto final, assim, quer dizer, dessa história, né? Porque tem muito mais por vir. O contexto, o ambiente, quando você estava falando esses termos aí, eu já pensei logo, né? Tudo está se direcionando e se idealizando para sua ecovila, né? Para o conceito, né? A pandemia, parece que está jogando tudo dentro de um caldeirão, né? Exatamente, cara. Você pensa que o que aconteceu com um monte de gente agora? Lógico que já estava num contexto privilegiado dentro da sociedade. Pô, eu vou ficar trancado dentro da minha casa em São Paulo? Não, eu vou pro meu sítio, eu vou pra minha casa de praia, eu vou alugar um sítio com os amigos e ficar lá, eu vou procurar uma casa no interior. Quantas pessoas não fizeram isso, né? Foi o êxodo, né, das grandes cidades. Um monte de gente saindo, indo pra onde? Ah, vou para um condomínio. Então, toda essa questão de fazer as pessoas saírem da cidade, né, que pra mim é o movimento que a gente tá fazendo de descentralização, que a gente centralizou muito nas grandes empresas, nas grandes cidades, tudo grande, né? Tudo foi ficando grande e centralizando, e grande. Agora, a gente entendeu que pode ser descentralizado, porque a gente tem milhares de alternativas. A própria IBM é um exemplo de centralização. Então, ela sempre foi a referência de tecnologia. Só que hoje em dia tem milhares de startups que fazem vários fragmentos do que a IBM faz. Então, isso tudo está descentralizado agora. Tudo está indo para esse caminho, e principalmente a sociedade, né? O tribal, né? A nossa forma de se organizar, a gente está descentralizando, a gente está indo para o interior. Então, hoje em dia já tem um megapolo de tecnologia e de startup, etc., em São Carlos, em São José dos Campos, em Taubaté, em Santos, em Paraty, em Campinas. Então, não é mais todo aquele negócio concentrado só nas grandes capitais. E, assim, no Brasil inteiro, assim, na Paraíba tem centros de tecnologia sensacionais, Santa Rita do Sapucaí, interior de Minas Gerais, Ceará. Nossa, o Brasil inteiro, assim, realmente a gente fazendo esse movimento de descentralização para conseguir abranger a demanda, né? E acompanhar o fluxo das coisas. Acho que é muito do caminho que a gente está para onde a gente está indo.
Excelente, extremamente sustentável também, né? Exatamente. Essa questão até da descentralização, ela é muito legal porque ele parte de uma topologia de rede, que é uma coisa de tecnologia. Quando você vai desenhar uma rede, hoje em dia, pensa assim, a gente tem tipos de aplicações, né? A principal tipo de aplicação que a gente, na tecnologia, chama de client-server. Você tem um client na ponta e você tem um servidor que está processando aquilo. Tudo que a gente faz, hoje em dia, é basicamente aquilo. É assim, né? A gente acessa um servidor que ele dá uma resposta pra gente. A nuvem, né? Se Legal. comunicação entre o client e o servidor, o que você faz? Nada. Você tem que. Não tem como, né? Nada. Você teria que mudar o modelo porque eu também tenho um pouco dessa base, né? Você teria que fazer o tal do. Caraca, que os clientes se unindo, né? Que nem o torrent, né? No caso. Exatamente. O torrent, ele é a última etapa, porque é a rede. O centralizado, você tem uma via de conexão entre todos os clientes com um servidor. O descentralizado você tem várias instâncias descentralizadas que se comunicam com o servidor e que se comunicam com os clientes. Então, se você perde uma via de comunicação, você ainda tem várias ramificações. É igual infarto. Se você perde aquela via, se você tem por onde o sangue criar uma ramificação e passar por outro lugar, ele continua. E a rede é a evolução disso, que é você ter todos os nós desse sistema conectados. Então, qualquer nó que se romper, ele ainda está conectado com várias outras pontas, né? Que é o que a gente vê no blockchain, por exemplo, né? Que todas as nós estão conectados a todos. Então, qualquer um que cair, todo mundo continua funcionando. E a rede é exatamente isso, né? A infraestrutura, a cidade. Então, se São Paulo hoje você tem milhares de cidades em volta para retroalimentar e as coisas continuam acontecendo porque você tem por onde ter vazão. Você evitou o infarto. Legal. Né? Por quê? Porque você tem vias para continuar caminhando, não só aquela única via centralizadora conectada com uma única fonte. Entendeu? Perfeito. Entendi perfeitamente. Maravilhoso. Vamos, então. Que fica meio triste essa hora, né? Que a gente vai chegando aos finalmente do nosso podcast. Não, cara, eu tô aqui passada. Ô, Flávia, faz a sua parte aí que depois eu chamo o Mickey, mas pede aí aquela mensagem final. O Mickey hoje vai se empolgar. Então, Tchela, a gente tá assim, eu tô aqui encantada, sabe? Eu tava até meio tensa de te entrevistar, mas você se mostrou assim, mais fora da caixa do que eu já tinha visto você, sabe? Adorei o papo, incrível. E eu queria que você deixasse uma mensagem final e se você quer deixar aí suas redes sociais, qual a rede que você quer deixar aí para as pessoas te procurarem, né? E fique à vontade agora. Massa. Tô muito feliz com esse papo, me trouxe muitas lembranças, tô jogando de novo no universo várias coisas que viveram assim na minha mente por tantos anos, agradeço demais essa oportunidade. Legal. Mensagem que eu quero deixar acho que uma das principais coisas que eu me conectei nesses últimos anos foi com a minha intuição, com essa voz do coração, né? Que é diferente dessa voz mental, racional, egóica. As duas são importantes, mas a voz do coração, ela sussurra, ela fala mais baixinho. Então, por isso que muitas vezes a gente tem que silenciar, ficar mais em silêncio, se conectar, para conseguir ouvir essa voz que tem dentro do nosso coração, que é a nossa intuição, e que é a voz, para mim, da minha verdade. Então, hoje em dia, eu procuro estar o mais silenciado possível para conseguir ouvir a minha intuição e, o principal, confiar nela, porque o que vem na intuição sempre é o verdadeiro, sempre é o que é a minha verdade, e a mente racional
quanto mais ativada ela tá, mais ela vai ficar ali do lado falando, não, isso aí vai dar problema, não, isso aí dá medo, isso aí tem chance de dar errado e tal, mas a intuição, ela sempre sabe o que é de verdade. Então, quanto mais a gente tiver sensível para ouvir a nossa intuição e a gente confiar nela, mas assim, isso eu falo porque eu já tive a minha comprovação de que eu posso confiar na minha intuição. Então é o convite para dar chance, confiar na sua intuição, fazer o que a sua intuição está dizendo, não simplesmente se apegar aos medos e às referências antigas que a mente tem, e ir com o coração, porque se vai com o coração vai dar certo, e é só aí que pode confiar. É o famoso entrego, confio, e depois o que vem eu aceito e agradeço, porque era o que tem que vir naquele momento, faz parte da preparação e depois tudo vai dar certo. E, bom... Caraca! Isso! E nas redes sociais @Tchelão, no Instagram, no Twitter, no e-mail, tudo é TCHELAUM. Então é Tchelão, escreve Tchelão, né? Então, se quiser me contactar, é o @Tchelão no Instagram, no Twitter, meu e-mail é tchelão@gmail, e no LinkedIn, Marcelo Anunciação, com 2 N's. A Bruma Leve das Paixões que Vem de Dentro é com um N só. Maravilhoso! No LinkedIn também no Facebook também é facebook.com/Tchelão ou /Tchelão Viaja, que já tem a página que tem algumas postagens das viagens, de texto, e só chamar aí que a gente aparece. Caramba! Aí, Flávia. Tô apaixonada aqui. Olha, você, para quem é o vendedor aqui que tá ouvindo o nosso podcast, você viu que CTA que esse cara fez no final? Você quer baixar a voz, quer escutar o sussurro da voz do seu coração? Venha pra minha Ecovila, que lá é silencioso. Muito bom, cara. Perfeito, então, Marcelo, pô, cara, eu e a Flávia aqui, a gente tá aqui se esgoelando aqui para ver quem consegue agradecer mais a você por ter estado aqui com a gente. Mas, cara, muito, muito bom. Foi impressionante mesmo. E com certeza acho que os nossos ouvintes vão entender por quê, né, que ele já tinha sido citado aqui ao menos 2 vezes, né, Flávia? Verdade. É isso, Marlon. Vamos encerrar, porque senão a gente vai continuar o papo que tá muito bom. Então chama o Mickey, chama ele aí. Tá do seu lado, ele já preparado? Tamo aí, chegando, no maior respeito do caralho mesmo. Pô, pessoal, vamos finalizando aqui o nosso podcast. Pô, aí, o Tchelão, pô, mano, vou te falar, o cara surpreendeu, os caras... É muita tecnologia, esse maluco aí vai botar. Daqui a alguns anos vai nascer o Wi-Fi nas plantas dele. Pode anotar aí. O cara é brabo, o cara é da tecnologia mesmo, cara. Pessoal, vamos finalizando, fazer a nossa contagem regressiva. Um beijão no coração de todo mundo, um beijão no coração do Tchelo aí. Então vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Manda bala e escova os dentes! Um dia a gente acerta essa porra! Valeu! Tchau, galera! Valeu, Marcelo! Tchau, Tchelo! É nóis!